no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os brasileiros sofrem com a lentidão do INSS e mesmo com as ações adotadas pelo Ministério da Previdência Social, as filas tendem a continuar lentas e longas. A fila administrativa cresce tanto quanto a fila daqueles que recorrem à Justiça Federal para ter os benefícios implantados. O repórter Sátiro Salles chega agora com mais informações. Os brasileiros irão conviver em 2024 com uma inevitável herança na área da Previdência Social. As filas vão continuar lentas e longas. Essa realidade já pode ser antecipada, porque neste primeiro semestre, o INSS não terá ampliado o seu quadro de pessoal. E, ao mesmo tempo, a projeção é que continue a demanda por novos benefícios. A lentidão nas respostas aos pedidos de auxílio e aposentadorias deixa a fila administrativa do INSS em ritmo desacelerado, enquanto a outra fila cresce, a de pedidos judiciais para os benefícios serem implantados. O retrato dessa realidade, em 2023, 1 a cada 6 benefícios concedidos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, entre os meses de janeiro e setembro, foi instituído por decisão judicial. Os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social mostram que 697 mil dos 4.300.000 auxílios e aposentadorias foram implantadas após uma ordem da Justiça Federal, que é o caminho que os segurados e beneficiários encontram para garantir os seus direitos. Uma vez condenada, a União precisa pagar valores atrasados, com correção monetária e incidência de juros, sem contar a remuneração dos serviços judiciais, como perícia, realizada por um profissional contratado pelo próprio judiciário. A judicialização é mais um ponto negativo para quem depende da Previdência Social brasileira. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Judicialização é mais um ponto crítico para quem depende dos benefícios da Previdência Social. Essa frase, ela precisa ser avaliada no seguinte contexto. A judicialização é necessária e um guarda-chuva seguro para os beneficiários da Previdência Social, que muitas vezes são maltratados nas longas filas do INSS. Esse relato do Sátiro Salles mostra uma dura realidade que se arrasta há décadas no Brasil e que tende a piorar ainda mais. Nós passamos o ano de 2023 falando sobre o número de pessoas que precisavam de respostas aos pedidos de benefícios encaminhados ao INSS. Essa fila tinha hora com 1.200.000 pessoas, 1.400.000 pessoas. Ao final de dezembro de 2023, o certo é que mais de 1.200.000 pessoas aguardavam uma resposta ao primeiro pedido de benefício. Essas mesmas pessoas, ou boa parte dessas pessoas, quando têm os seus direitos negados pela via administrativa do INSS, vão à Justiça Federal, ou seja, judicializam o processo, o pedido do benefício para o reconhecimento de um direito ser garantido, uma vez que esse direito vem sendo negado pelo INSS. Consequência, Marcos Furlan, são duas filas paralelas, uma que é formada pelos beneficiários e segurados que entram pela primeira vez com pedidos de auxílios e aposentadorias e outra fila que volta com os beneficiários que já estiveram na porta do INSS e retornam a essa fila ou a outra fila que é formada por quem tem os direitos garantidos pela Justiça Federal. Jornalista Luzenor de Oliveira, são frequentes as queixas de segurados e beneficiários do INSS sobre tanta demora, sim, para a resposta aos pedidos de auxílios e aposentadorias. E como nessa primeira leitura, nas informações do Sátiro Salles, vamos ter um cenário sombrio em 2024 para quem depende do INSS, Luzenor? O termo sombrio pode ser muito pesado, Marcos Furlan, mas uma definição que, ao falar sobre uma situação que é sombria, aparentemente pode se transformar em algo catastrófico, destrutivo.
mas ainda não é nesse cenário, porque é preciso reconhecer também o esforço do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para adotar medidas que deem mais celeridade à apreciação dos processos encaminhados pelos segurados e beneficiários da Previdência Social por meio digital ou fisicamente nas agências do INSS, o que acontece de forma mais lenta. Todo o processo hoje, ou quase todos os processos, são feitos de forma digital ou pelo 135, que é a linha direta do INSS. E esses trabalhadoras, contribuintes da Previdência Social, acabam perdendo um longo tempo, a demora gigantesca do INSS para responder a todos esses processos. Claro que, como herança de 2023, nós teremos em 2024 muitos contratempos, muitos problemas, demora, uma vez que nós não temos no cenário atual uma definição da contratação por meio de concurso de um número mais expressivo de servidores. Marcos Furlan, para você, ouvinte internauta, ter uma ideia, ao longo dos últimos 10 anos, tivemos mais de 15 mil pedidos de aposentadorias entre os servidores do INSS, ou seja, a máquina não teve a reposição à altura do número de servidores que se aposentaram ou decidiram largar a carreira dentro do INSS para buscar outros caminhos na atividade profissional. Então, é uma máquina defasada, mesmo que o governo federal, e isso não vale apenas para o governo atual. Nos governos anteriores tivemos também declarações, projetos, ações, promessas de ampliação do número de servidores do INSS que possibilitasse atender à grande demanda de benefícios da Previdência Social. Mas, infelizmente, não tivemos concurso que cobrisse essas vagas abertas com os pedidos de aposentadoria dos servidores do INSS. Ao mesmo tempo que detectamos muitas falhas no sistema de atendimento digital dos nossos segurados e beneficiários do INSS. Você lembra, Marcos Furlan, que ao longo de 2023 tivemos muitas queixas dos beneficiários do INSS que ligavam para tirar dúvida aqui no Jornal Alerta Geral, com a nossa edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, aos sábados, esses segurados, beneficiários, se queixando de que, ao dar entrada no pedido de aposentadoria, de auxílio, logo esse benefício, esse pedido era negado. Por quê? São os robôs atuando de forma fria, indiferente a muitos dados técnicos que permitem aos segurados terem direito à aposentadoria e auxílios. Complicado, jornalista Luzenor de Oliveira. Agora uma coisa, Luzenor, sem concurso para os quadros administrativos do INSS, como agilizar o atendimento à população, Luzenor? Marcos Furlan, tem dois caminhos, ou três caminhos. Um era estancar a fila de novos pedidos. É impossível, mesmo porque quem tem direito ou quem sonha em ter direitos garantidos na área da Previdência Social bate a porta do INSS para pedir um BPC, que é um benefício de prestação continuada, um auxílio doença, um auxílio salário maternidade, uma pensão por morte, uma aposentadoria rural ou uma aposentadoria urbana. Quem tem direito, quem é contribuinte ou quem está na condição de segurado especial do INSS, não vai abrir mão dos seus direitos. Então tem mais é que continuar batendo na porta do INSS, gritando, bradando, mandando pergunta aqui para o Alerta Geral e a gente defendendo os interesses dos beneficiários da Previdência Social. É um quadro ruim, mas não finito. Nós temos aí que receber uma resposta do governo federal com mais concursos, com contratação de mais pessoal, de mais servidores e também eficiência, uma atuação eficaz do sistema de informática, do sistema digital do INSS. São esses caminhos, Marcos Furlan. Concordo. Vamos esperar que neste primeiro semestre de 2024 o Ministério da Previdência Social dê sequência a essa maratona de ações que vem sendo adotadas para os beneficiários e segurados da Previdência Social receberem seus direitos e não esperarem tanto tempo nas filas do INSS. Começando o ano, espero que ao final desse ano a gente consiga trazer uma notícia
notícia diferente do que a gente está falando hoje, dessa fila, né? Vamos sonhar, vamos alimentar que essas notícias boas cheguem bem mais cedo, até mesmo antes do carnaval, né, Marcos? Porque daqui a pouco a gente entra em ritmo de carnaval. Eu quero convidar a você, ouvinte internauta, a nos acompanhar daqui a pouco no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, porque tem orientação, tem muitos esclarecimentos com o professor Paulo Bacelar. Quem está chegando aí, Marcos Fulan, é o Beto Almeida? Jornalista Beto Almeida, bem-vindo, Beto! Olá, Beto Almeida, o que temos de destaque daqui a pouco dentro do Bate-Papo Político?